A partir de agora, prepare-se. Nós vamos desvendar juntos o significado profundo por trás de cada peça da armadura de Deus. Este é um mergulho num ensino que é absolutamente fundamental para a nossa vida espiritual. Um equipamento que Deus nos dá para as batalhas reais do nosso dia a dia. E eu peço que você fique comigo até o fim, porque eu vou te mostrar um detalhe crucial sobre a armadura. Um detalhe que une todas as peças e que, infelizmente, muitos estudiosos da Bíblia deixam passar. Acredite em mim, entender isso muda completamente o jogo na batalha espiritual. Nós aqui do canal Assim Aprendo temos um compromisso sério: ensinar a palavra de Deus como nenhum outro canal no YouTube. Se o seu desejo é realmente aprender as Escrituras com profundidade e sem atalhos, então você chegou ao lugar certo. E para a gente começar com todo mundo na mesma sintonia, quem está pronto para receber este ensino, por favor digite amém aqui nos comentários. Vamos começar! Olha, antes da gente vestir a armadura, a gente precisa entender a guerra, certo? A Bíblia é muito clara. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue. O apóstolo Paulo nos adverte que a nossa verdadeira batalha é contra as astutas ciladas do diabo. O que é isso? São estratégias, planos inteligentes e bem definidos que o inimigo usa para tentar nos ferir. É uma guerra invisível, mas é totalmente real. Pois bem, agora que entendemos o campo de batalha, vamos para as primeiras peças da armadura. E a ordem que Paulo apresenta não é por acaso, viu? As 3 primeiras peças formam um alicerce, a base. É sobre elas que o soldado de Cristo se firma para poder lutar. Sem essa base, todo o resto desmorona. O primeiro item, o cinto da verdade. E aqui tem algo fascinante. O apóstolo Paulo, para descrever essa armadura, ele se inspira em 2 grandes fontes. Primeiro, no soldado romano, que ele via todos os dias ali nas prisões, nas ruas. E segundo, nas imagens de Deus como um grande guerreiro lá no Antigo Testamento. Pensa comigo, o cinto de um soldado romano não era um acessório, de jeito nenhum. Ele era a peça central que dava suporte para todo o resto. Ele segurava a túnica para que o soldado não tropeçasse, sustentava o peso da couraça e, claro, mantinha a espada sempre ao alcance da mão. Sem o cinto, o soldado ficava todo desajeitado, vulnerável. Espiritualmente, o que isso significa para nós? Esse cinto é a verdade do Evangelho, é a realidade de quem Cristo é. Lembra do que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vestir o cinto da verdade, então, é ter a vida inteira firmada, sustentada por essa verdade que não muda. Isso produz em nós um caráter autêntico, sincero, que não deixa brecha para o engano. Vamos para a segunda peça, a couraça da justiça. Se o cinto firma o soldado, a couraça protege o seu centro vital, o coração. E na Bíblia, o coração não é só o órgão que bombeia sangue, né? Ele representa a nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, o nosso eu interior. A couraça de um legionário romano era uma peça de engenharia incrível para a época. Era feita de placas de metal que se sobrepunham, projetada para desviar golpes de espada e para flechas, protegendo o coração, os pulmões, os órgãos essenciais. Um golpe certeiro no peito era quase sempre fatal. E olha que espetacular essa conexão com o Antigo Testamento. O profeta Isaías descreve o próprio Deus se vestindo da justiça como uma couraça. E essa justiça, entenda bem, não é a nossa, que é cheia de falhas. É a justiça de Cristo, que a gente recebe pela fé. É o que os teólogos chamam de justiça imputada. É essa justiça que nos protege da acusação do diabo e, ao mesmo tempo, nos capacita a viver de forma reta. A terceira peça do nosso alicerce são os calçados. Um soldado pode ter a melhor proteção do mundo, mas se ele não tiver firmeza nos pés, ele não consegue lutar. A estabilidade no campo de batalha é tudo. Os calçados dos soldados romanos tinham cravos, como pregos, na sola. Para quê? Para se agarrar ao chão, para dar uma firmeza incrível em qualquer terreno. Espiritualmente, essa firmeza é a paz que nós temos com Deus por meio de Jesus. Pensa bem, só dá para lutar a batalha espiritual quando a gente não está mais em guerra com o nosso comandante, concorda? É a segurança da reconciliação que nos mantém de pé. E por falar em estar de pé em vários lugares, é sempre uma alegria imensa para nós saber de onde esta mensagem está sendo ouvida. De qual cidade, de qual estado ou até país este estudo está chegando até você. Comenta aqui pra gente, é muito encorajador saber até onde a palavra de Deus tem alcançado. Muito bem. Com o nosso fundamento estabelecido, agora a gente passa das peças de postura para as peças de defesa ativa. É aqui que o soldado de Cristo começa a se engajar diretamente com os ataques do inimigo, não apenas se firmando, mas se defendendo ativamente.
E a principal ferramenta de defesa ativa é, sem a menor sombra de dúvida, o escudo da fé. Paulo o apresenta como a arma capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não alguns, todos. Mas é muito importante entender que Paulo não está falando de um escudo pequeno, redondo. A palavra grega que ele usa aqui, skuton, se refere àquele escudo romano, retangular, enorme, com mais de 1,20 m de altura, que podia proteger o corpo inteiro do soldado, da cabeça aos joelhos. Os exércitos daquela época usavam flechas incendiárias, mergulhadas em piche e acesas com fogo. Satanás faz a mesma coisa. Ele lança tentações, dúvidas, medos, maus pensamentos, são como setas em chamas mirando a nossa natureza mais fraca. O escudo da fé, que é essa confiança ativa e inabalável em Deus, não só desvia essas flechas, ele apaga o fogo delas. Mas tem um detalhe aqui que é ainda mais profundo. Os soldados romanos uniam os seus escudos um do lado do outro, formando uma parede impenetrável, a famosa formação tartaruga. Isso nos ensina algo poderoso. A fé não é só individual. Nenhum crente luta sozinho. Nós nos unimos como igreja, formando uma muralha de proteção, orando uns pelos outros, encorajando uns aos outros. A nossa fé coletiva é uma arma poderosíssima. Vamos fazer uma pequena pausa. Este conteúdo está sendo esclarecedor para você? Está agregando valor? Se a resposta for sim, antes de a gente continuar, escreva um amém nos comentários para nos sinalizar que está sendo útil. O seu amém tem o poder de estremecer o inferno. Chegamos à última peça de defesa, o capacete da salvação. Se o coração é vital, a cabeça é o centro de comando. Proteger a mente é absolutamente fundamental na guerra espiritual. A nossa mente é o campo de batalha mais cobiçado por Satanás. É lá que ele lança dúvidas sobre quem nós somos em Cristo, sobre o perdão de Deus, sobre o nosso futuro. O capacete da salvação é a certeza, a segurança de que fomos salvos pela obra de Cristo na cruz. É um presente de Deus que guarda os nossos pensamentos e nos dá a confiança de que a boa obra que Ele começou, Ele vai completar. Até agora, todas as peças eram de defesa ou de posicionamento. Mas a armadura de Deus não nos deixa só na defensiva, não. Ela nos dá uma arma de ataque, uma arma única e divinamente poderosa. O ponto crucial aqui é a palavra que Paulo escolhe para a espada. No grego, existia a ronfaia, que era uma espada longa, pesada, de cavalaria. Mas Paulo usa a palavra machaia, que era uma espada curta, de uns 45 centímetros, usada no combate corpo a corpo. Era ágil, rápida, precisa, servia tanto para a defesa quanto para o ataque. E o que é essa espada? É a palavra de Deus. O livro de Hebreus a descreve como viva, eficaz e mais afiada que qualquer lâmina, capaz de penetrar até o ponto mais profundo do nosso ser, discernindo pensamentos e intenções. Isso não é uma arma comum, é uma arma viva. E nós temos o maior exemplo prático de como usar essa espada. Quando Jesus foi tentado por Satanás lá no deserto, qual foi a resposta dele a cada ataque? 3 vezes ele declarou, está escrito. Ele não debateu filosofia, ele não argumentou, ele simplesmente empunhou a espada do Espírito, a palavra de Deus, e o inimigo teve que fugir. Muito bem, vimos todas as peças. O cinto, a couraça, os calçados, o escudo, o capacete e a espada. Mas agora nós chegamos ao segredo que eu prometi no início. O detalhe que conecta tudo e revela como essa armadura realmente funciona. Preste muita atenção na palavra que Paulo enfatiza. Tomai toda a armadura de Deus. Ele não diz para pegar uma peça ou outra que você gosta mais. A palavra grega para armadura já carrega essa ideia de um conjunto completo. Isso significa que a armadura é uma unidade. Ou você veste tudo, ou você continua vulnerável. E isso nos leva à pergunta central. O que na prática significa vestir toda a armadura de Deus? E a resposta é muito mais profunda do que parece. Não se trata de um checklist de virtudes que a gente tem que cumprir. Trata-se de se revestir de uma pessoa. O segredo é este. A armadura de Deus é o próprio Cristo. Paulo diz lá em Romanos 13:14, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Cristo é a nossa verdade. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa paz. A nossa fé está nele. A salvação vem dele. A palavra de Deus encarnada é Ele. Vestir a armadura é se revestir de Cristo. E como a gente faz isso? Através da oração. A oração não é uma 7ª peça da armadura, não. A oração é a atmosfera na qual a gente veste e vive com todas as outras peças.
Portanto, a armadura de Deus não é um conceito abstrato. Ela se manifesta nas nossas decisões diárias. O cinto da verdade se revela na nossa honestidade. A couraça da justiça na nossa integridade moral. Os calçados da paz na nossa confiança em Deus em meio à ansiedade. O escudo da fé é a nossa decisão de confiar nas promessas dele quando a dúvida bate à porta. O capacete da salvação é a nossa certeza quando o medo ataca. E a espada é o nosso conhecimento e uso da Bíblia para vencer a tentação. Essa compreensão da armadura como sendo o próprio Cristo, ativada pela oração, é transformadora, não é? Você já conhecia esse significado completo? Se este estudo abriu seus olhos de alguma forma, escreva aqui nos comentários, se inscreva no canal para não perder outros ensinos como este e, claro, deixe a sua curtida para que esta mensagem alcance mais pessoas. A nossa jornada de aprendizado não para por aqui. Assista ao próximo estudo do nosso canal, o link já está aqui na tela. Que Deus abençoe ricamente a todos.